Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Com Base em Quê? No episódio de hoje, a gente vai discutir um tema que está na pauta do dia de diversos setores, certo? E estamos falando aqui de fraudes corporativas e o nosso ponto de hoje é com base em quê? Empregados, colaboradores, executivos cometem fraudes corporativas. O caso que eu me referi é o famoso caso do Pix, né? Que está na pauta dos jornais. Todo dia tem uma notícia nova sobre esse tema. E o que se sabe até o momento, por questões públicas, né? O que a gente vai falar aqui, obviamente, são notícias que a gente pega no jornal, né? A gente não tem aqui nenhum acesso privilegiado, digamos assim, e também temos responsabilidade sobre a informação, portanto, a gente está pegando notícias públicas, né? E dá conta de que, dentre as falhas que foram encontradas, uma delas é de um funcionário, um colaborador, um profissional de uma empresa prestadora de serviços do Banco Central e de outras instituições financeiras, fintechs, IPs, que teria vendido o seu acesso, as suas credenciais de acesso, né, por um valor de, que se diz publicamente, 15 mil reais, mais ou menos 5 vezes mais o que ele ganhava no mês, como salário, né? E por meio deste acesso, houve a facilitação do desvio de aproximadamente, ou pelo menos, 1 bilhão de reais, né, das contas das instituições financeiras conectadas ao sistema Pix, certo? E a gente fica perguntando, obviamente com base neste caso, mas existe toda uma teoria e uma doutrina que se dedicou a estudar por que os executivos, os funcionários, os colaboradores das organizações cometem fraudes corporativas, certo? Um ponto para a gente analisar é, de um lado, será que essas pessoas são completamente racionais, no sentido de que calculam exatamente qual que é a relação risco-retorno, qual que é a consequência, qual que é a punição aplicável em caso de a fraude vir a ser descoberta? Será que tem esse cálculo? Né? Você que está nos assistindo nesse momento, né? Ou nos ouvindo, você entende que há uma racionalidade do indivíduo a ponto de sempre haver um cálculo por trás das suas ações e um sopesamento de consequências, de riscos, de benefícios ou da possibilidade de vir a ser pego por ter cometido uma fraude ou não, né? Existe uma teoria econômica, né, que vai dizer que sim, e isso está num espectro da nossa análise, né, que há uma racionalidade, ou haveria uma racionalidade, né? Agora, de outro lado, também existe teoria e existe estudo dizendo, não, só um pouquinho. O ser humano não é completamente racional, né? A realidade não deixa o ser humano ser completamente racional. E tem diversos fatores que influenciam essa tomada de decisão. Alguns, inclusive, involuntariamente, certo? Então, a gente vai falar sobre isso. Por que as pessoas cometem fraudes corporativas? O que leva as pessoas, né, com base, obviamente, num material teórico, né, embasado aqui em estudos que já se dedicaram à análise desse tipo de tema, certo? Alguns bem mais antigos, outros mais recentes, alguns, inclusive, os autores foram vencedores de prêmio Nobel, né? E aí, o ponto que fica é por quê? Por que as pessoas cometem fraudes corporativas? Esse é o tema do nosso episódio de hoje, certo? Rodrigo, Lucas, como sempre, nós três estamos aqui. E o que vocês já viram sobre isso? Esse debate é bem interessante
nas teorias aqui que eu falei de um lado e de outro, tem representantes que ganharam o prêmio Nobel de um lado e de outro. Então, você vai dizer um Nobel contra um outro Nobel, né? E quem tem razão, né? Até na experiência profissional de vocês, lidando no mundo corporativo, o que vocês enxergam? O que vocês veem? E como que vocês abordam o tema de por que os executivos, os funcionários, os colaboradores cometem fraudes corporativas? O que vocês já viram sobre isso? Posso falar um pouquinho aqui? Obrigado pela introdução, Renato. Você falou um pouquinho ali de teoria, né? Enfim, acho que vale a gente já colocar na mesa aqui alguns nomes para quem se interessar de cara, né? Richard Thaler, ou Thaler aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos mais Thaler do que Thaler. T-H-A-L-E-R, tem um livro muito bom chamado Misbehaving, A Construção da Economia Comportamental. Ele ganhou o prêmio Nobel, né? E o Daniel Kahneman também tem um ótimo livro, Rápido e Devagar. Ambos aí, um economista e outro psicólogo, amigos de longa data. O Daniel Kahneman faleceu recentemente, mas ainda assim aí amigos de longa data por muito tempo, que foram aí os precursores, digamos assim, desse ramo da economia e psicologia comportamental, né? Então, isso aqui, claro, daria ali muito pano para manga, mas tentando ser prático, o ponto, né, que foi trazido e a gente quer conectar aqui a questão da pessoa ser um agente racional, né, chamamos assim, o homo economicus, o econ, é algo assim bastante questionado, né, nas últimas décadas pelo mainstream econômico. Então, podemos dizer até que a economia comportamental começou com um patinho feio e virou, ao longo do tempo, até mainstream, né? Hoje em dia, é legal você falar de vieses, né? De heurística, comportamento, escolhas. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Então, indicaria já esses dois nomes aí, Richard Thaler e Daniel Kahneman, como pessoas referência aí para quem se interessar, né? E o que eles dizem, hein? Qual que é? Então, há uma racionalidade, há esse cálculo frio, né? Como se estivesse num modelo matemático em que... E a gente pode pegar várias fraudes, né? Tanto no Brasil quanto no âmbito internacional. Você vê que as pessoas que cometeram as fraudes, elas repetem, né? Aqui no Brasil tem vários exemplos disso. Se você pegar os grandes escândalos, né? O Mensalão, o Petrolão, enfim, você vê que os atores são figurinhas repetidas nesses episódios, né? E o que leva, né? Será que há esse cálculo de, olha, a chance de eu vir a ser pego é tanto, então, se eu vir a ser pego, qual que é a consequência que eu vou ter, né? Será que as pessoas, né, normalmente fazem essa análise? Ou tem outros fatores que influenciam a sua tomada de decisão que tiram um pouco esse elemento super racional da tomada de decisão? Eu acho que uma coisa que a gente provavelmente vai ter que passar também é a questão, primeiro, que nem sempre, muitas vezes, né, é só a gente pensar no nosso dia a dia como empresário. A gente não pensa numa decisão como uma decisão do bem, uma decisão do mal, por exemplo. A gente não faz isso, muitas vezes a gente faz uma decisão instintivamente. E aí tem muitas coisas que tem que ser elencadas como causas que podem levar uma pessoa a fazer ou não uma determinada ação, ou uma inação, em algum caso, né? Por exemplo, eu deixar de fazer uma indicação que eu deveria fazer, pode virar uma fraude fiscal. Eu estou tendo uma inação, mas qual é o ambiente que eu estou inserido? Faz diferença isso? Será que eu não fazer isso vai acabar me beneficiando e o ambiente em que eu estou inserido vai acabar validando isso? Sabe que só conectando aqui a questão da economia comportamental, né? E aí já colocando aqui o assunto. Acho que aí, Lucas, as pessoas, a tendência é pensar no agora, né? Pensando agora, sei lá, no caso ali que o Renato comentou do Pix, 15 mil reais, 3, 4 vezes mais que a pessoa ganha, assim, né? Claro, obviamente não justifica, mas o ponto é a gente questionar justamente isso. Será que a pessoa está fazendo uma análise assim, se eu for
pego, a probabilidade é tanto e vai acontecer isso. Não, assim, vem justamente esse campo behavior para questionar isso tudo, para dizer o seguinte, não, as pessoas, na verdade, estão mais para Homer Simpson, entendeu? Do que para Spock, né? Então, as pessoas, na média, essa premissa de todos os estudos de que, não, as pessoas tomam decisões custo-benefício racionalmente, foi colocada em xeque. A ponto de, não, então todos os modelos têm que ser revistos. Porque se as premissas estavam erradas, pô, a pessoa não vai fazer esse cálculo, então a gente está estudando um ser que não é humano, é outra coisa. Isso, né? Tanto que fala do homos econômicos, né? Exato. Eu acho que tem um ponto legal de a gente passar, porque houve uma mudança no mainstream da economia em termos de pensamento, no sentido de, antes da economia comportamental, o que era, né? O mainstream, né? Era uma racionalidade, né? Teoria da escolha racional, enfim. Escola de Chicago, né? Neoclássica, exatamente, né? Mas é um modelo preditivo, no sentido de como as pessoas deveriam agir. E isso, obviamente, era feito com base em modelos, né? Uma das críticas do Richard Thaler os modelos foram se aperfeiçoando. O cérebro humano, nem tanto, né? Então, os modelos ficaram muito sofisticados para dizer como que as pessoas, né, agiriam, e aquilo não encontrou base na realidade, certo? Então, era uma coisa de modelo. Este é o modelo com base em matemática de como as pessoas agiriam. E aí, obviamente, que num modelo, a racionalidade é uma variável importante, né? E uma inovação que foi feita, por exemplo, pelo Gary Becker, é de levar este modelo para outras áreas do cotidiano. Então, para a prática de crimes, para o casamento, para a compra e venda em situações de objetos, por exemplo, né? Então, mas isso é de uma perspectiva normativa, ou seja, como é que as pessoas agiriam ou deveriam agir, né? E aí o modelo faz sentido. Só que, quando o pessoal da economia comportamental começou a ganhar espaço, eles falaram, não, mas eu não estou interessado em como as pessoas agiriam ou deveriam agir. Eu estou interessado em saber como que as pessoas agem, certo? Então... Até porque, desculpa, mas é muito mais interessante você, digamos assim, analisar ou estruturar até programas de compliance, né, questões que a gente já falou aqui e vai falar mais, tendo como premissa o objeto de estudo, objeto aqui no sentido, né, as pessoas como elas são, certo? E não como elas devem ser. É isso. Né? Assim, ambos os modelos têm, obviamente, pontos bons e pontos não tão bons, né? Sim. Mas o ponto é, para você que vai, por exemplo, estruturar um programa de integridade, né? Você tem que levar em consideração como as pessoas reagem àquelas normas, certo? Você está colocando numa empresa, por exemplo, ao implementar um programa de compliance, você está colocando ali um monte de regras de acordo com as quais, ou com base nas quais, as pessoas devem agir, certo? Se você totalmente desconsidera como que aquilo afeta as pessoas, a chance de o seu programa não dar certo é muito grande, certo? Então, você pode fazer isso com base em como as pessoas deveriam agir, que é um modelo racional, ou você pode fazer isso com base em, não, como as pessoas agem, tendo em vista aquilo que influencia a sua tomada de decisão, certo? E aqui, acho que é também legal falar, lá nos anos 50, surgiu uma coisa chamada o Triângulo da Fraude. Você conhece o Triângulo da Fraude? Então, o Triângulo da Fraude é uma teoria, na verdade, de criminologia, né, do Donald Cressy, e o foco principal do estudo era entender que as pessoas que tinham posições de confiança, né, elas violavam essa confiança cometendo uma fraude, e a questão era o que levava as pessoas a fazer isso, né? E aí o triângulo, os três lados desse triângulo, tem cada um deles um fator que
pesa no modo como a pessoa age. Então, você tem a questão da pressão, né? Quando a pessoa age sob pressão, né, ela vai se comportar de uma determinada forma que talvez ela não se comportasse caso aquele elemento pressão não estivesse presente, né? A pressão aqui pode ser a pressão por metas, né? Quando as metas em uma organização são muito agressivas, certo? Acho que nós já falamos aqui em outro episódio que as pessoas passam a ter uma visão em túnel, que só aquilo importa, né? Então, tudo que atrapalha o atingimento da meta deve ser desconsiderado, né? Então, quanto mais agressiva, por exemplo, se eu tenho uma remuneração mas muito baseada em meta, sei lá, 90% da remuneração é com base em atingimento de meta, a tendência da pessoa desconsiderar certas coisas, inclusive a parte ética do seu comportamento, é maior. Sim. Né? Então, a pressão pode ser do ambiente, pode ser uma pressão financeira, pode ser uma pressão da família, enfim. O elemento pressão faz com que as pessoas moldem o seu comportamento de uma determinada forma, certo? Sim, sim. Esse é um dos elementos. A outra questão é a questão da oportunidade, né? Então, assim, se a pessoa tem a oportunidade de cometer aquela fraude, né? Ela vai agir de alguma forma que talvez ela não agiria se aquela oportunidade não estivesse ali presente. É o caso, aqui usando como exemplo apenas, mas da pessoa que vendeu as suas credenciais de acesso, né? Neste caso do Pix, por R$15.000. Teve a oportunidade de cometer esta infração, certo? Esta violação. Então, a oportunidade também é um elemento. E o triângulo vai dizer, quando você tem os 3 elementos, não é nem possível, é provável que a fraude aconteça. Quando você não tem um dos elementos, né, a fraude pode não acontecer. E o outro elemento é a racionalização. Mas aqui a racionalização vem num sentido diferente de racionalidade, né? A racionalização vem de um convencimento que a pessoa faz. São as narrativas, né? Ou de uma distorção da realidade. Exatamente. Para justificar que aquilo que ela fez é o certo a se fazer, né? Então, a teoria, né, do triângulo da fraude vem colocar esses 3 elementos como fatores que influenciam a tomada de decisão dos seres humanos, certo? E aí, se você tira um desses elementos, que é pressão, oportunidade e racionalização, é possível que a fraude não aconteça. Né? Sim, sim. Então, esses elementos dão conta de que situações, circunstâncias nas quais a pessoa está vivendo, envolvida, afetam o seu comportamento. Se ela fosse estritamente racional, talvez ela desconsiderasse isso, né, para seguir um determinado modelo de comportamento, né? Mas não me parece ser o caso em todas as situações. Isso é uma coisa que muitas vezes aparece pelos estudos e principalmente pelo livro que a gente até comentou antes aqui, Why They Do This. Why They Do It, de Eugene Soltis, né? Que é um professor de Harvard. Depois no link a gente pode deixar, aliás, né? Isso, no link a gente pode deixar ali a descrição dos livros para todos nós, né? Isso. E aí, muitas vezes, os executivos que ele entrevistou para a realização do livro, eles nem entendiam que tinham feito alguma coisa errada. Eles, moralmente, não. Eu fiz porque eu podia fazer e até o final não entendiam que a atitude tinha sido errada. E aí tinha também a grande questão é que, mesmo depois de se provado que eles estavam errados, que eles fizeram uma irregularidade, eles foram presos e, mesmo assim, grande parte deles ainda achava que eles tinham sido injustiçados, tinha sido alguma jogada política e eles estavam pagando o preço pelas outras pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa nem acredita que ela está fazendo uma coisa errada. E aí, como eu supero isso? Se eu tenho a oportunidade, tá, de fazer alguma ação,
Mas eu não vejo isso como moralmente errado. Hum. E aí, como eu resolvo esse dilema dentro de uma empresa? Porque se eu consigo fazer com que as pessoas que trabalham dentro da minha empresa consigam entender na prática o que deve ser feito, o que não deve ser feito, independente de ter ali uma regra, aí eu estou no melhor dos mundos. Só para ilustrar, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, aguenta, a gente vai falar um pouquinho do caso do Bernie Madoff, né? Que foi o mentor da talvez maior pirâmide financeira que se tem notícia, né? Alguma coisa em torno de 65 bilhões de dólares, né? Mas tem uma outra entrevista no livro Why They Do It, né? Com um ex-sócio de uma Big Four, né? E o que esse cara fazia? Isso está no livro, se você quiser, vai lá no livro e leia essa entrevista que é sensacional, né? Era o Scott London. Então, estou falando aqui porque o livro, obviamente, é público e não estamos falando de informação confidencial, privilegiada, nem nada nesse caso aqui. As informações estão públicas, né? E o que esse cara fazia? Então, como ele era sócio de uma Big Four, ele atendia diversas empresas. E aí ele tinha informações dessas empresas antes dessas informações se tornarem públicas. O que ele fazia? Ele pegava essas informações em reuniões, em contatos com os executivos da empresa e passava essas informações para um amigo, né? Um amigo dele, para que o amigo dele, então, pudesse tradear, pudesse, então, comprar ou vender ações de acordo com as informações, né? Depois eu posso falar um pouquinho de insider trading. Insider trading, exatamente, né? E depois ele foi descoberto, obviamente, em 2013 ele foi preso, ele perdeu o emprego e ele teve consequências sérias, né? Por ter feito isso durante algum tempo. Em troca de pegar esta informação que não estava pública e passar para um amigo, para que o amigo pudesse agir com base nessa informação não pública e, portanto, ter algum tipo de ganho, né, no mercado financeiro, ele recebia alguns presentes do amigo, né? Relógio de marca famosa, enfim, algumas joias, mas nada assim tão significativo, tanto que a multa que ele levou foi de $100 mil, né? Não é, claro, obviamente que é uma quantia relevante, mas baixa comparativamente com outros casos que a gente vê, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E aí tem uma frase que ele fala no livro, que ele diz assim: eu nunca pensei sobre as consequências do meu ato. Ele diz, essa questão de custo-benefício jamais passou pela minha cabeça. Eu fazia isso para ajudar meu amigo, muito mais do que para ter uma vantagem financeira, qualquer que fosse, seja por meio de receber algum tipo de valor, de quantia de dinheiro ou em bens, certo? Até porque a quantia que se provou envolvida não era nada relevante, né? E ele dizia, isso nunca passou pela minha cabeça. Nem mesmo as consequências que eu teria. Por exemplo, perder o meu emprego, nunca mais poder ser parte de uma organização regulada pela SEC, a CVM dos Estados Unidos, né? Então ele diz, essa questão de racionalidade, foi um processo longo e pensado sobre como é que eu vou fazer isso, se vai dar certo, se não vai, se isso vai ser descoberto, e se for descoberto, se eu vou ser pego, se eu for pego, qual que é a pena, e se a pena for imposta a mim, se eu vou cumprir a pena ou não, né? Então ele demonstra que ele agiu muito mais com base numa intuição do que num modelo matemático racional de sopesar custos e benefícios daquela decisão, ou daquela série de decisões que ele tomou ao longo de um certo tempo para beneficiar determinado amigo. Eu acho que para vincular até o caso que a gente citou do Pix, em ambos os casos, os dois, aparentemente, não mediram, não conseguiram ver a profundidade das consequências dos atos. Porque imagina, pelo menos pela história que a gente está ouvindo aí pela imprensa, ele aparentemente não parou para pensar, mas o que pode acarretar eu fazer o que eu estou fazendo?
Assim como nesse caso. Então, muitas vezes não tem ali, mas o que realmente isso aqui representa? As pessoas no dia a dia, acho que, por isso que é a questão do intuitivo, né? Elas não param, a gente não para muitas vezes para pensar, o que isso aqui realmente acarreta? Então, tem até um ponto só, lembrei agora, eu citei o Daniel Kahneman aqui, né, no livro Rápido e Devagar, aliás, recomendo também, psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Mas tem os dois sistemas, né? O sistema 1 e o sistema 2. Sistema 1 e 2. É até um ponto muito interessante que é estudado, que é o seguinte, tem dois sistemas, né? O rápido e o devagar, justamente, é o título do livro. Ou seja, claro, resumindo aqui, né? Long story short, mas você tem um sistema mental que é mais impulsivo, rápido, que é o da reação, que é o exemplo clássico lá de você, sei lá, tá na floresta, vê uma onça, você sai correndo, você nem pensa. Tipo, uma onça sai correndo. É um sistema. E você precisa desse sistema, não é que assim... Tem momentos que você precisa, sei lá, se agora acontecer alguma coisa no estúdio e começar a pegar fogo, eu vou sair correndo, não tô nem aí, sei lá, né? De forma simplificada. É o que responde assim, quanto é 2 mais 2? Né? Você não precisa pensar muito para fazer esse cálculo. Né? Então, é um sistema que tá ali e é feito para isso, né? Somos, assim, tem dois modos de pensar. E, de novo, é necessário, tem momentos que realmente você simplesmente reage. Você reage, você tem que reagir rápido. Né? É esse sistema que depois nós vamos falar, leva aos atalhos que... Atalhos mentais. Exatamente. Exatamente. E o outro sistema, que é o sistema lento, que é um sistema que você pensa, você reflete, você, não, deixa eu ver se é isso mesmo. Que né? não é o 2 mais 2, é o 24 vezes 37. Sei lá, e tem que ver aqui quanto é que... Tem que pensar, então... E esses dois sistemas, eles, às vezes, um é mais preponderante, às vezes o outro. Também tem isso, né? Tem momentos, de novo, que você precisa de um, momentos que você precisa de outro. Claro que você aí, com algum autoconhecimento, algum autocontrole, você pode, talvez, parar às vezes e conseguir pensar para entrar o sistema que não é o, né, que é o Homer Simpson, digamos assim, né? O Homer Simpson é aquele que faz né? Vai, faz, nem pensa. Para entrar, no exemplo aqui, o Spock, né? Do Jornada nas Estrelas, que é o cara racional, que vai analisar e tal, e ver o que está certo e errado. Então, eu acho que é só interessante esse exemplo aqui, né? Teórico, mas embasado, né? Então estamos falando com base em quê? Em alguma coisa, em alguma teoria sólida e consolidada. Porque realmente são dessas duas formas de pensar afetam muita coisa. Você falou de heurística, a gente vai falar. Isso. Acho que muito ainda. Mas justamente esses atalhos mentais de você, sei lá, ver uma pessoa de uma determinada característica e você usa esse atalho mental para chegar a uma conclusão rápida, né? Então, sei lá, o que me vem à mente aqui, eu vim de carro aqui, sei lá, eu vejo um carro grande assim, né? Uma SUV gigante, preta, blindada, eu penso, com uma placa preta. Eu falei, tem alguma autoridade importante aqui. Sei lá, pode ser que, não sei quem está usando o carro, assim, mas é um atalho mental que eu não. Lá tem isso. Então, eu nem tenho que pensar muito, já vejo e puf. Esse é legal. A heurística, só para facilitar e simplificar, né? Heurística é um atalho que as pessoas usam, né, na tomada de decisão. Este atalho pode levar a um erro, e esse erro é um viés, né? Então, tem lá, ancoragem, por exemplo, né? Se eu falar o seguinte, o Monte Everest, né? Se eu falar assim, quanto vocês acham que tem lá, qual que é a altura, né, do Monte Everest? É mais ou menos de 2 quilômetros, né, de 2.000 metros. Quando eu falo isso, você já parte deste número, desconsiderando que tem 8.000 metros, né? Então, aquilo condiciona a forma como você pensa, né? Você cria um atalho e esse atalho vai levar você a cometer um erro. Esse erro é o viés. O Rodrigo falou antes, né? Da representatividade. Então, quando eu vejo uma situação que eu reconheço, eu já conecto isso com alguma coisa que é familiar a mim. Né? No livro, ou, aliás, no artigo, até eles falam, né? Quando eu vejo uma pessoa com jaleco branco na rua, eu penso, é um médico, né? Mas poderia ser qualquer outra pessoa, né? Ou tem da disponibilidade, né? Quando, por exemplo, eu compro um carro, aí, como mágica, eu passo a ver na rua muitos carros iguais ao que eu comprei.
Sim. Mas é porque aquilo está disponível. Que nem, desculpa. Né? Na minha mente. Mulher grávida é a mesma coisa. Eu ia falar isso, mulher grávida. Né? Se você tem Pessoa alguém com na carrinho de família, bebê. esposa grávida, cara, todo mundo só vê mulher grávida. Impressionante, né? Depois que nasce, nossa, quanto carrinho de bebê na rua. Foi, nossa, então, é isso. quantas crianças, né? Porque aquela informação está disponível, né? E isso faz com que a racionalidade seja, vou colocar aqui como mitigada, certo? Agora pensa isso todos os dias em milhares de decisões dentro de uma empresa. Então, E aí a gente está inserido numa empresa que já tem uma cultura falha, a pessoa até entra na empresa com um viés, mas ela vê todo mundo agindo de uma forma que ela considerava que talvez não fosse uma forma ética, mas naquele ambiente isso é aceito, talvez ela comece assim a fazer a mesma coisa. Mas por quê? Porque em algum momento ela parou e pensou. Por exemplo, a gente só chegou nessas percepções porque em algum momento a gente teve esse entendimento. Sim. E aí, como esse entendimento é formado? Como a cultura na empresa é formada? Por pequenas ações do dia a dia. E aí, essas decisões pequenas que, por exemplo, a liderança está tomando, elas podem gerar consequências muito maiores do que a simples decisão que ela tomou naquele dia. Aqui eu vou falar um chavão que tem em compliance, né? Que a gente usa uma analogia para dizer um fogo, né? Nunca começa grande, sempre começa com uma faísca, né? Então, a faísca é uma decisão pequena que você vai repetindo essa decisão ou uma série de decisões pequenas que quando vê aquilo vira o modo de se fazer negócio, né? Vira um modo de agir das pessoas, mas tudo começou com uma decisão pequena aqui no início, né? E aquilo se tornou a prática, a regra. E nós falamos aqui já, né? Esta prática vale mais do que o que está escrito, né? Vale muito mais. A forma como as pessoas vivenciam aquilo ali tem muito mais espaço no seu formato de agir do que alguma coisa escrita e pouco acessada. Exatamente. Até para colocar exemplos bem práticos do dia a dia, de como isso acontece, por exemplo, a empresa tem uma política do comercial. A pessoa fez a venda no dia 30, entra para o mês corrente. Mas o gestor disse, eu tenho que me preocupar com a meta do mês que vem. Eu já bati desse mês. Joga para o mês que vem, joga para o dia 1º. E aí todo mundo começa a fazer isso. Caso clássico. E aí as pessoas estão infringindo uma política que está clara na empresa. Por quê? Porque em algum momento alguém, entendeu? Não faz assim, não foi verificado que teve um erro e aí virou normal. E aí isso sobrepõe a qualquer documento escrito, né? E um dos pontos legais de a gente falar também, já entrando um pouquinho no caso do Madoff, que está lá no livro também, Why They Do It, é a última entrevista do livro, né? Ele ficou um tempo, ele o autor, né? Ficou um tempo trocando mensagens, ao telefone ou por escrito com o Madoff já na prisão, porque ele queria entender, né? O que esse cara acha que ele fez, né? Por que ele fez o que ele fez, que foi nada mais, nada menos do que o desenvolvimento da maior pirâmide financeira que se tem notícia, né? Até hoje. Um dos pontos que nós falamos aqui foi a racionalização, né? Que as pessoas começam, então, a inventar uma história. O Rodrigo falou em narrativa, mas começam a rotular as coisas de uma forma diferente para aquilo fazer sentido, né? E antes de contar um pouquinho da história do Madoff, a gente vê esses exemplos que eles chamam de rotulagem eufemística no próprio mundo corporativo, né? E se a gente olhar um pouquinho das fraudes que aconteceram no Brasil, a gente via lá uma contabilidade criativa, por exemplo, né? Para não dizer que era uma fraude contábil, né? Então diz, não, aqui estamos fazendo uma contabilidade criativa, né? Ou uma reclassificação contábil. Isso não é do mundo corporativo, né? Os autores falam, por exemplo, no mundo militar, né? Quando numa operação de guerra, por exemplo, e aí o piloto de um avião que joga uma bomba, né, sobre um alvo, ele diz, eu servi ao alvo. Não é que eu detonei, eu explodi, eu fiz um bombardeio, ele diz, eu servi ao alvo, né? Então, no mundo militar também tem essa reclassificação ou essa rotulagem diferentes, né? Quando há mortes de civis, por exemplo, que é uma coisa gravíssima, né? Eles dizem, foram danos colaterais. Evitam falar o nome daquela coisa que para tentar dar um certo distanciamento, né?
de que, olha, não é tão grave assim o que eu estou fazendo, né? E no mundo corporativo é a mesma coisa, né? Então, assim, uma contabilidade criativa significa que a pessoa não quer admitir que ela está propondo ou está fazendo uma fraude, na verdade, contábil, nesse caso aqui, né? Então, é uma racionalização, porque a pessoa se convence, quer justificar que aquilo que ela está fazendo não é tão grave assim, né? Se ela colocasse o nome do que realmente chamar as coisas pelo seu devido nome, né? Talvez teria um impacto na pessoa, diz, mas não é isso que eu quero fazer. Então se cria essa rotulagem aqui para gerar um auto-engano, né? E o auto-engano é um dos principais pontos da fraude, né? Se pegar a história do Madoff, por exemplo, ele crê, né? Ou ele tinha a convicção, que ele já faleceu na prisão em 2021, né? Ele foi preso em 2008 ou 2009, né? Acho que final de 2008 ele foi preso. Depois da crise, né? Isso. Então foi 2009, eu acho que ele foi preso, e aí ele ficou preso até 2021, né? E ele morreu na prisão, né? E ele tinha a crença de que o que ele fazia, né? A fraude que ele estava cometendo não era uma coisa errada, né? Antes de ele ser uma firma de investimento, ele era um market maker, né? Market maker, só para contextualizar e, de novo, simplificar aqui de uma forma muito rápida, é aquela entidade que sempre que tem um investidor que quer comprar uma ação, tem um market maker disposto a vender aquela ação. Formador de mercado. Né? Formador de mercado. Ele dá liquidez àquele mercado, né? Então, se eu quero comprar, ele está disposto a vender. Se eu quero vender, ele está disposto a comprar, né? E muitas vezes, no negócio do market maker, isso não era ilegal quando ele fazia isso nos Estados Unidos, se alguém queria comprar, ele vendia a ação sem ter ação. Então, ele vendia primeiro, que é chamado do naked short, né? E depois ele saía buscar aquela ação com um outro investidor. Então, poderia ter uma diferença de preço muito grande aqui entre o preço que ele vendia e depois que ele tinha que comprar aquela ação, né? E isso é uma venda, então, a descoberto. Só que isso ele fazia no mercado, na prática dele de formador de mercado, de market maker, né? Depois, quando ele começou com uma firma de investimentos, a diferença é que ele pega o dinheiro das pessoas, né, e faz a alocação disso para dar o retorno em nome das pessoas, exatamente em nome das pessoas, ele começou a fazer uma prática que era, ele pegava o dinheiro do Rodrigo, pegava o dinheiro do Lucas, né, só que ele não investia esse dinheiro, né? Então, ele contabilizava a entrada e depois ele não alocava esse dinheiro em ativos que geravam retorno, certo? Então, esta parte aqui da operação, que é a alocação em ativos para dar retorno para os investidores, ele não fazia. Portanto, não tinha registro oficial dessa operação, porque a operação não existia. Então, ele dizia, olha, o que eu estou fazendo aqui também é alguma coisa a descoberto, porque depois eu vou consertar isso aqui, como ele fazia na parte do market making, que ele vendia descoberto e depois ele saía comprar ação, né? Então ele dizia, o meu erro, na verdade, foi um erro de registro só, apenas. Porque eu pegava o dinheiro, registrava que eu pegava, né? Mas eu não registrava que eu não fazia operação, certo? Então ele falou, o meu erro é de registro, não é fraude. Então é assim que ele racionalizava para dizer que o que ele fazia não era tão errado assim. E ele merecia uma pena menor, portanto. Então ele dizia, eu não cometo fraude. No máximo, tem aqui um erro de registro, que eu não faço esse apontamento, né? Então, mas ele tinha para fazer isso uma crença de que aquilo era temporário, que ele ia conseguir, na verdade, investir, ter o retorno e pagar os investidores, né? Por que era uma pirâmide? Porque ele não investiu dinheiro, então como é que ele remunerava os investidores? Com novos entrantes. Então, com o dinheiro da próxima pessoa, ele remunera os atuais. O dinheiro da próxima pessoa, ele remunera os atuais e não investe, né? Então, para que isso dê certo, o que precisa? Sempre ter cada vez mais novos entrantes. Quando esses novos entrantes param de dar dinheiro para ele, né? E essas pessoas que já são investidores dele começam a retirar, ele fica sem dinheiro para dar para esses caras, né? E aí ele estava num cenário de crise em 2008, né? Que as pessoas pararam de investir com ele, ou seja, o dinheiro parou de entrar. E mais, começaram a pedir resgate. Né? Então, essa é a primeira perna. As pessoas pararam de mandar dinheiro para ele e as pessoas que já tinham mandado dinheiro para ele começaram a
Bom, agora eu quero de volta, porque é crise, então eu quero ter a posse de volta do dinheiro que é meu. E ele falou, putz, mas agora eu não tenho mais como dar para essas pessoas. Né? E aí, ruiu tudo. Né? Aí ele confessou que ele tinha feito isso, confessou aos filhos, os filhos fizeram uma denúncia, na manhã seguinte ele foi preso. Né? E a história é pesadíssima da família, destruiu a família dele, esse negócio, né? Mas ele tinha esse auto-engano, falou, isso aqui é temporário, né? O mercado vai virar e eu vou conseguir dar o retorno para as pessoas. E isso nunca aconteceu. Quando veio a crise, essa situação se agravou e estourou, né? Mas ele tinha esse auto-engano. E ele tinha também uma desconexão com a realidade pelo seguinte motivo. Ele era um cara que tinha uma reputação super boa no mercado financeiro nos Estados Unidos, certo? Ele chegou até a ser presidente do conselho da Nasdaq. Então, ele era uma pessoa que o regulador ouvia. Quando o regulador ia fazer alguma inovação regulatória, ele era uma das pessoas que era ouvida pelo regulador. Então, ele tinha um certo prestígio, né? E aí ele diz assim, enquanto eu estava fazendo o que eu estava fazendo, né, as pessoas me aplaudiam, as pessoas me festejavam. E isso causou um distanciamento entre o que ele fazia e o dano, porque ele não via dano. Né? Então, esse distanciamento entre a prática e o dano fez com que ele não se desse conta da fraude que ele estava cometendo, né? Porque houve um distanciamento. E depois, obviamente, por esta circunstância de ser uma pessoa bem-sucedida, que as pessoas confiavam a ele o dinheiro, né, das suas economias para crescer ou para proteger o seu patrimônio, né, ele tinha uma reputação a zelar. Né? Então ele falou assim, eu não posso dizer para as pessoas agora que eu não tenho o dinheiro para devolver ou para cobrir os investimentos. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar conseguir mais dinheiro. E o negócio só crescia, né? Porque o dinheiro continuava fluindo em direção a ele. Né? E aí ele não conseguiu sair dessa situação porque ele tinha que manter a aparência de que ele era uma pessoa de confiança e tinha um histórico de sucesso a zelar. Né? Essa foi uma receita do fracasso aqui. Né? Só falar um pouquinho de vieses também aí, né, nisso tudo. Acho que o exemplo é muito bom do Bernie Madoff, Renato. Obrigado aí. É uma história aí que deu vários filmes e livros, né? E segue dando. Segue dando. Porque as pessoas imaginam, pô, como é possível isso acontecer nos Estados Unidos, altamente regulado, Nova York, né? Mas acho que colocar um pouquinho aqui que a gente juntou, falamos no começo, o que leva as pessoas a fazer isso, né? Tem uma coisa que nós falamos aqui por cima, mas a gente pode explorar um pouquinho, que é a questão de... podemos chamar de viés retrospectivo, né? Tem o viés prospectivo e o retrospectivo. Aqui o ponto é o seguinte, depois que a conduta foi feita, né? A gente tem um viés retrospectivo de olhar para trás, aqui nós nos colocando numa posição assim de observador, no caso, não como se fosse o dito cujo. Não como fraudadores. Não como fraudadores. Você fala, pô, mas assim, que absurdo, como ninguém viu isso, né? É muito fácil você condenar retrospectivamente. Pô, como é que ninguém viu isso? Que absurdo que... Então, também acho que aqui um exercício que a gente está fazendo as fraudes, né, começam... Às vezes em decisões, como você falou, na questão do fogo e da faísca. Decisões parecem banais. Assim, né? Pô, vai ter um negocinho aqui, sei lá, ninguém vai ver, eu não sei, não vai mudar nada e tal. E quando a gente vê isso aqui... Não vou causar dano a ninguém. Não vou causar nenhum dano, né? E você vê, a coisa acontece a partir de uma coisa, às vezes, banal. E vai se corroendo. E, né, como o exemplo dos 15 mil reais, que foi citado aqui no começo, né? E então, o que eu quero dizer? Tem esse viés retrospectivo das pessoas depois justificarem as suas ações? Pô, mas isso. Era algo assim, banal, né? E também tem esse viés de a gente olhar para uma situação e falar, pô, é claro que isso ia dar errado, né? É claro que Hitler ia invadir a Polônia não ia dar certo, né? Então, tudo bem, mas enfim, deu no que deu. É claro que a gente tem que tomar, então, muito cuidado, eu digo, em fazer uma análise, né? Acho que em todas as fraudes aqui, programas de compliance, a gente tem mecanismos de integridade para detectar as ações no começo, para detectar, né, itens que podem causar uma grave ali falha na largada.
para que não se torne uma bola de neve e já chegue a algo, né, que tenha escalado. Então, acho que tem esse viés. Falamos um pouquinho também, acho que vale só repetir aqui a questão do que foi falado, do viés da autoridade também, né? Quando vemos, assim, alguém com uma reputação, com uma posição alta, né, com um respeito social, né, você tende a ouvir aquela pessoa, você tende a achar que, né, a pessoa está fazendo as coisas em tese como devem ser feitas. Então, tem esse viés muito forte também da autoridade. E outro viés que a gente pode encaixar aqui nessa discussão toda é o viés da confirmação, que nós acabamos procurando, seja aí... Hoje daria um outro episódio, acredito que dará, inclusive, a questão de você procurar notícias, né? Livros, filmes, influências, hoje em dia, em redes sociais, que confirmam o que você já está pensando ou inclinado a pensar. Né? Então, a gente pode pensar aqui, seja em mídias sociais, questões políticas, né? Você vai atrás de pessoas que estão influenciando você, confirmando aquilo que você pensa. Então, você acaba também sendo levado num ambiente, hoje, isso é de hiperconexão, né? Hiperestímulos também com mídias sociais, que você acaba enxergando, às vezes, uma bolha, né? Você acha que o mundo é aquilo ali e, na realidade, você está vendo um fragmento e considerando como se aquilo fosse a realidade total. E aí isso não acaba sendo pior quando a gente está falando de pessoas com uma posição muito mais elevada. Perfeito. Que aí não tem ninguém para corrigir, para dizer, não, peraí, não tá falando uma coisa que é certa. Será que alguém vai chegar no CEO e vai dizer, não, tá errado, isso aqui não pode ser feito? Acho que quanto maior o cargo, menos gente para falar que a pessoa está fazendo uma coisa que não é a correta. Perfeito. E mais sim, talvez pessoas até bajulando e reforçando aquela conduta, porque todo mundo está ganhando. E aí o problema só vai se agravando até realmente acontecer que nem em todos os casos, estourar, né? Exatamente. É isso aí. Lembrando que a gente falou aqui do caso do Pix, né? Mas até eu já vi que tem... que a pessoa que está sendo acusada de vender as credenciais, né, até está com uma tese de defesa, não sei se é verdadeira ou não, enfim, é o que apareceu na mídia recentemente, do elemento de pressão, né, que ela foi pressionada a fazer aquilo, foi coagida, né, a fazer aquilo. Então a gente vê, voltando lá no triângulo, por exemplo, da fraude, né, um dos elementos é pressão, então a pessoa agiu sob pressão para fazer o que fez, né? Mas então, assim, o que está certo, o que está errado, né? Será que o modelo matemático, racional, está certo e é melhor do que aquele que vem da economia comportamental, ou o contrário, da economia comportamental é melhor ou não? É difícil julgar isso desta perspectiva. O que a gente reconhece é que há elementos que influenciam a tomada de decisão e que mitigam, né, portanto, essa racionalidade. Né? Então, Sabe o que eu diria, Renato, aí só complementando? Não necessariamente as coisas têm que ser excludentes também, né? Porque até eu vi isso de um economista, foi que não, assim, claro, alguém com viés assim mais neoclássico, chamemos assim, vai falar, não, o modelo funciona, a economia comportamental diz que tem desvios, mas o modelo está lá. Exato, né? Exato, o modelo está lá. Então, os modelos, querendo ou não, têm oferta e demanda, né? Assim, coisas básicas. O sistema 2 existe, certo? Existe uma racionalidade, a pessoa para e tal. O problema é que ele é preguiçoso, e aí o 1 toma a frente então, sempre, né? O problema é esse, que o Homer Simpson está lá. Né? Ele está fazendo enquanto o outro está pensando. Exatamente. E quando você viu, você já foi. Né? Então, acho que a gente pode também juntar as duas coisas, né? Ter, assim, uma bagagem do básico, né, de microeconomia e tal, né, ou sei lá, seja o que for, mas há desvios. A gente está focando aqui nos desvios padrão, no que as pessoas reiteradamente, o que leva as pessoas. Né? O Thaler fala em irracionalidade sistemática, né? As pessoas são sistematicamente irracionais, né? E não uma racionalidade ilimitada, né? Então, enfim, tem isso, mas o que eu acho interessante, né? No mundo corporativo é você não ignorar, né? Que as pessoas são afetadas, né? Ou pelo ambiente em que estão, pelas metas a que estão submetidas, né?
por situações que influenciam como que elas se comportam, né? E aí, nós que somos, por exemplo, profissionais de compliance, que trabalhamos com governança corporativa, que trabalhamos com gestão de riscos, não podemos desconsiderar esses elementos, né, na hora de fazer recomendações, na hora de implementar regras, procedimentos, políticas, né, ou até de fazer, por exemplo, investigações, né? Porque esses vieses também estão presentes em entrevistas, por exemplo. Inclusive no entrevistador, né? Inclusive no entrevistador, por Né? exemplo, viés da confirmação. Quando ele faz a entrevista, a gente vê, né, nos julgamentos que acontecem no Brasil, né, muito disso, né? Sem citar nenhum caso específico aqui, obviamente, né? Mas a tese está dada e aí a busca de prova para confirmar uma tese previamente estabelecida, né? Viés da confirmação. Então, eu vou buscar provas para confirmar aquilo que eu acho ou eu quero que seja este resultado, né? Isso vale também nas organizações, nas corporações. Não, mas que até o papel de um advogado faz sentido, acho que desfazer, né? Não, eu digo assim, o advogado, sei lá, é contratado, no caso aqui, para defender os interesses do cliente. Então, obviamente, busca, e sim, é parcial, me parece. É uma outra discussão. Mas acho que o ponto aqui e o julgador, né? E quem está julgando isso tudo? E quem está vendo isso tudo? Não deveria buscar uma imparcialidade, não uma confirmação de uma tese? Ou seja, ser convencido com base no que está posto? Aí, com base no que chega a ele? Com base no que chega, né? Exatamente. Né? Mas ele vai dar um outro podcast. Mas essa é uma discussão para um outro programa. E eu acho que essa pauta é super polêmica pelo momento que o Brasil está vivendo. Sim, certo? Sim. Mais alguma coisa? Não, só acho que a gente... O que a empresa tem que fazer agora? Ok, a gente falou de tudo, a gente sabe todos os problemas que podem ter, mas o que a empresa pode fazer para evitar? Porque a gente sabe que evitar totalmente não vai conseguir, mas para reduzir pelo menos. Aí eu, pensando assim, fortalecimento da cultura. Eu acho que aquilo que você falou lá no início das metas, muita empresa tem ali uma cultura muito baseada em meta. No caso da Enron, por exemplo, era puramente, né, metas agressivas. E aí a gente mudar essa visão para não excluir, porque a meta é importante, mas também ter uma visão mais voltada para princípios éticos, né? É a meta dentro de um contexto. Exatamente. Não é uma meta pela meta, simplesmente. Isso, porque senão... Qual a chance disso não acontecer de novo? Sempre vai. Quando tiver oportunidade, vai acontecer. Ter oportunidade, vai acabar acontecendo. Então, acho que... Então, tem a pressão, as pessoas vão ter oportunidade e vão racionalizar para justificar aquela tomada de decisão, aquela determinada conduta. E se elas estão inseridas numa empresa que isso é prática, elas não vão... Essa racionalização vai ser... Vai ser quase o do Homer. Só lembrando, né? Não existe também um modelo perfeito, certo? Nenhum sistema vai ser perfeito a ponto de evitar toda e qualquer fraude, né? O ponto que a gente está trazendo aqui não é esse, né? Aliás, eu fui numa palestra uma vez de um executivo, ele era ex-executivo de uma empresa que vendia geradores, enfim, uma empresa alemã, vocês devem saber qual é. E ele começou a palestra dizendo o seguinte: eu tenho certeza que enquanto eu estou aqui falando para vocês, alguém lá na minha empresa está cometendo alguma irregularidade, né? Mas por que isso? Porque não tem um sistema perfeito, né? Não existe isso quando você fala de pessoas, isso quando você fala de sistemas de informação, por exemplo, né? Não existe um sistema totalmente à prova de irregularidades ou de violações, né? Agora, isso também não é justificativo para não fazer nada, né? Então, você tem mecanismos que você pode desenhar, né? Aliás, o Thaler e o Susten falam lá em arquiteto de escolhas, nudges, exatamente, que você vai direcionar, vai incentivar, vai dar aquele empurrãozinho nas pessoas para seguir um determinado
caminho. E eu acho que esse é o ponto importante. Você não pode desconsiderar que as pessoas são influenciáveis. Então, a forma como você molda a cultura, a regra na sua organização, isso tem um impacto no comportamento das pessoas, né? Você desenhar... Por isso que a gente sempre fala aqui, o compliance no papel, né, não automaticamente passa para a realidade, né? E como é que você faz essa passagem do papel para a realidade? Em primeiro lugar, é desenhando uma regra que tenha a condição de afetar o comportamento daquelas pessoas a quem a regra se destina, certo? Então, não adianta você pegar um código de ética, por exemplo, da internet, de uma outra empresa, né, e tentar aplicar na sua, de cima para baixo, e falar, este aqui é o nosso código de ética. Não vai acontecer, né? Então, se você está desenhando, né, regras, isso vale não só no mundo corporativo, vale na nossa casa, para os nossos filhos, e assim por diante, né? Então, a forma como você desenha a regra tem um impacto, de uma forma ou de outra, na pessoa que recebe aquela regra, né, que deve adequar o seu comportamento. Sim. Então, ignorar isso, né, é provavelmente fracassar na implementação de um programa de compliance, de um sistema de gestão de riscos, de um sistema de governança corporativa, por exemplo, né? Sim. Então, acho que essa discussão vem contribuir com os profissionais que têm a missão de recomendar ou de implementar esse tipo de programa nas organizações. E por isso, de novo, voltar para o ambiente, né? Não adianta eu copiar, tá? Mas é um ambiente totalmente diferente. Mesma coisa em casa. A regra que você aplica na tua casa pode não funcionar na minha, porque é um ambiente diferente. E aí? E também acho que principalmente vir de cima para baixo, né? Porque não adianta eu colocar no papel, tá? Dentro do que é dentro do meu ambiente, mas aí na primeira oportunidade, quem deveria dar o exemplo vai lá e faz o contrário. Aí o que isso vai estimular? Eu falaria 2 princípios também aqui nessa linha, Lucas, que você provocou, né? Como que a gente faz para mitigar isso tudo? Claro, tem uma série, mas me vem à mente 2, assim, bem básicos, que são accountability, no sentido de prestação de contas, ou seja, você ter mecanismos pelos quais as pessoas prestam contas, isso se aplica para uma série de coisas, o que a pessoa está fazendo, quais as métricas, enfim, você ter mecanismos, né? Prestação de contas. E outro princípio que me vem à mente é transparência. Quando as instituições são opacas, no sentido de você não sabe o que a pessoa está fazendo lá no canto, assim, se não tem segurança em relação Ou as regras não são claras, as né? regras não são claras, há uma opacidade, tipo, né? Bônus eu acho que você não deve receber. Se já recebeu muito, você não deve receber, ponto. Né? Discricionário, arbitrário. Então, acho que prestação de contas e transparência, então ferramentas, mecanismos, programas que fomentam isso, é questão de governança também, tendem, claro que não vão resolver 100%, como falamos, não há programa perfeito, não há empresa perfeita, mas tendem a mitigar eventuais fraudes, né? A pessoa ter que depois prestar contas, justificar e saber que há esse monitoramento, não no sentido de vigilância, mas um monitoramento em relação as pessoas sabem qual é a função e o que a pessoa tem que fazer ali, né? Esse princípio da accountability me lembra uma frase do Kant que diz, né? Se você não puder contar como fez, não faça, né? Acho que é um resumo daqui. Então, pessoal, mais alguma coisa? Excelente. Chegamos, então, ao final de mais um episódio do Com Base em Quê? Até a próxima. Obrigado.